Zoom recording. Se vai melhorar ou não. Então, você tem a tensão, o KF, né? KF, que é a tensão do teu material. E aqui no eixo X, a deformação φ ou epsilon. Aí, o teu material, ele segue a curva. Ficou tudo a minha curva, mas tudo bem. Mas ele tem um limite que é 1,4, 140%. Tá? 140%. Sim. A minha deformação eu calculei, eu apaguei até, calculadora, 40 e... Me ajuda aí, Emerson. 46,2. 0,462. 462 por passe. Por passe. Tá? Por passe. Então, se eu pegar 140, 1,4 dividido por 0,462, eu vou ter 3 passes. Tá? 0,462 vezes 3. É, isso aí. Eu vou ter 3 passes exatamente. Então, quer dizer o seguinte, em 3 passes, vou botar... tudo bem. Aqui e aqui. Né? Em 3 passes eu já chego bem próximo do limite de ruptura da minha peça. 0,46, 0,92 e aqui 1,38. Isso aí. Tá? Então, no primeiro passe, com material recozido, ele ficou com 46% de encruamento. No segundo, ficou com 92% mais aproximadamente, né, de encruamento. No terceiro, com 138% de encruamento. Se eu tentar trefilar de novo, o meu material vai romper. Tá? Então, a cada 3 passes, eu tenho que fazer um processo de recozimento. Tá? O que isso quer dizer, então? Quer dizer que eu vou ter o primeiro passe, né, com o material sai dele recozido, primeiro passe, segundo passe, terceiro passe. No terceiro passe, eu faço o recozimento e eu volto para o material na condição original. Tá? E eu vou aplicar o quarto passe, quinto passe e sexto passe, já com o material recozido. Então, o KF1 e o KF4 serão idênticos, será o mesmo. Tá? O KF2 e o KF5 serão o KF3 e o KF6 serão o mesmo. Tá, beleza? E, desculpa, Emerson. Entendi. Não, entendi. Entendi agora. Tá? Se o pessoal... Aí eu vou calcular a força em cada um no estágio 1, no estágio 2, no 3. Isso, a gente vai fazer eu vou passar mais uns slides aí, vamos fazer mais uns exercícios hoje. A gente vai calcular a força e se a redução é possível ou não, que tem uma regrinha lá de 75%, que a gente vai fazer hoje, né? Tá. Ver se você consegue trefilar sem arrebentar o arame. Tá. Basicamente é isso. Beleza. Não, já deu uma explanada boa já. Tá? Quem chegou depois lá, essa aqui é da tarefa, né, da aula passada. Eu não vou dar tarefa essa aula, vou manter a mesma tarefa, né, da aula passada e dessa, deixar mesmo, porque a aula passada eu fui um pouco corrido e tal, e não consegui ver todos os assuntos dessa tarefa. Tá? Mas a gente viu ali que tem uma deformação total, que a gente calculou, dividiu por 6 passes e deu essa deformação, né? Só que essa deformação total, ela é maior do que a deformação que o material rompe.
Então, para garantir que o meu material não rompa, eu tenho que fazer um processo de recozimento entre os passes da trefilação. Então, aqui a gente calculou, então, que a cada 3 passes, né, meu material deforma 46% por passe, tá? No terceiro passo eu já estou com 138% dele deformado e ele só resiste 140. Então, no terceiro passo, eu vou ter que fazer uma operação de recozimento e zerar meu material. Quando eu zerei meu material, eu começo a encruar ele novamente. Então, o primeiro passe, eu vou ter um KF. O segundo passe, eu vou ter outro KF. O terceiro passe, outro KF. Vou fazer a operação de recozimento, zera a minha curva. O quarto passe vai ser igual ao primeiro. O quinto vai ser igual ao segundo. E o sexto vai ser igual ao terceiro. Tá? Isso que eu estava falando aí. Tá, pessoal? A gente vai ver um pouquinho, eu vou retomar um pouco de onde parou, vai falar um pouquinho mais sobre força. Tem a lista 3, eu não sei se eu já boto ela como na tarefa da aula de hoje ou da aula que vem, enfim, não sei qual que eu aglutino, mas que aí vai responder a outra dúvida que o Emerson pediu aí, que era referente a qual força, né? A como calcular força, né? Então, lá quando calcular força, a gente tem 3 fórmulas, tá? E na lista eu peço para vocês calcularem usando as 3 fórmulas, que são ver as diferenças entre uma fórmula e outra, entre um método de cálculo e outro método de cálculo. Tá? Deixa eu limpar essa sirene agora aqui, tá todo mundo online. Tá, vamos lá, trefilação. Tudo certo. Tá. A lista 3 o senhor já postou, professor, acho. Eu já postei. Não, é a de trefilação e extrusão. Eu acho que bom, não. forjamento e laminação, né? Isso, a 3 com forjamento e laminação. É a 4, perdão. É trefilação e extrusão. Aí, assim, até no grupo lá, eu não sei se eu me expressei mal ao passado ou não, ou se, enfim, eu sei que a gente tem muita informação, acaba gerando um pouco de confusão. A prova, então, vai ficar para a semana que vem, tá, pessoal? A prova não, a tarefa, né? Então, semana que vem a gente não faz conteúdo, tá? Não faz conteúdo. Eu não sei como é que eu vou fazer para ficar online com vocês, se eu vou deixar um Zoom aberto aí, ou se fico só por WhatsApp, no privado, né? Mas se você tiver alguma dúvida, enfim, a gente pode ficar. Eu vou ficar à disposição, tá? Não vou ficar offline, vou ficar à disposição, mas não tem a reunião do Zoom. E aí eu vou postar a tarefa, né? Eu vou postar, acho que é ali pelas 5, 6 horas da tarde. Posso mandar um WhatsApp, é a hora que eu postar. E eu dou 24 horas para resolver, tá? Não consegui resolver nas 24 horas. Resolve, tá? Até uma semana a gente consegue estender o prazo. Eu vou descontar um pouquinho de nota, tá? Até para respeitar quem entrega no prazo. Tá? Não sei se 90%, 80%, acho até que 80% da nota eu vou considerar atrasado, tá? Mas acho que 24 horas dá para fazer, tranquilo, né? Não é uma tarefa longa, assim, dá para fazer nas 3 horas bem tranquilo, né? Como se fosse uma prova. Eu só vou organizar, tive que organizar ela um pouco diferente das provas que eu havia fazendo aí. E eu optei por não utilizar o Moodle, tá? O questionário do Moodle. Eu vou fazer a prova no formato de tarefa. E até vi os professores reclamando que quando trancavam o Moodle, o aluno perdia a prova e tal. Então, para poupar, né, essa complicação a mais ali, eu vou fazer uma tarefa, mesmo vocês batem foto e mandam as fotos como vocês estão fazendo ali das tarefas do Moodle. E isso aí, pessoal. Tá? E cai até laminação, né? Então cai aquele capítulo inicial de tensão que a gente viu, aquele capítulo de... Lembra que a gente fez uma lista com as curvas de encruamento, tá? Eu mutei o Jackson, e se quiser falar, desmutei, Jackson, porque tinha um barulho de fundo. Com as curvas de encruamento, de escoamento, tá? Então, tensão, curvas de escoamento. A gente falou sobre prensagem, fez alguns exercícios.
forjamento e laminação. Tá? Então, tem bastante conteúdo. Tá? E essa parte de trefilação eu vou deixar lá para o grau B. Tá? Eu dei uma revisada no cronograma hoje, eu vou passar isso para vocês assim que possível, mas nós estamos bem, eu estou bem seguro com o cronograma, tá? Eu acho que nunca consegui dar tanto conteúdo em pouco tempo, isso porque estou empurrando bastante conteúdo para vocês aí, mas a gente tem tempo no cronograma, tá? Não, se precisar sim, repito, o Wagner pediu aí, o que cai na prova mesmo, né? Então, cai a parte de tensão de formação, certo? De novo, a gente não vou pedir para vocês ficarem calculando o círculo de Mohr, que nem lá na lista 1, tá? Mas é importante que vocês tenham esse conhecimento teórico aí, do que é o círculo de Mohr, para que ele serve, enfim. Lembra que eu falei, né? Eu sempre faço 2 perguntas na prova. Se é estado plano de tensões e se é estado de tensões principais, né? Então, entendam o que é um e o que é outro, tá? Então, tensões, deformações, que é o φ, certo? Acho que é bem tranquilo, vocês já calcularam bastante, já estão bem tranquilos quanto a deformação. Curva de escoamento, que é o KF φ na N, né? H φ na N, essa daqui que a gente estava falando para vocês aqui, certo? Curvas de encurramento, prensagem, forjamento e laminação. Tensão, deformação, curvas de escoamento, prensagem, forjamento e laminação. São os processos de conforto que a gente viu até agora. Essa parte de trefilação a gente termina hoje, mas não cai na prova do grau A. Tá? Vai lá para a prova do grau B. E aí tem mais umas listas que eu vou passar aí, mas aí a gente se preocupa nisso depois da prova. Sim, não tem problema. Falamos de novo. Ah, sim. 24 horas para resolver. Isso. Então eu vou postar ela contando de segunda. Eu vou postar ela acho que às 5, 6 horas da tarde, porque eu sei que tem pessoal que trabalha de noite, então quem quer começar a fazer a prova antes pode começar, né? Eu posso até botar no WhatsApp, ó, a prova está postada, 6 horas da tarde. Entre as 5 e as 6, vou ver certo o horário que eu consigo me dispor aí semana que vem. E aí e vale até as 6 horas de terça-feira, né? Até as 18 horas de terça-feira. Tá? Não consegui, me atrasei, deu problema no enviar, né? Deu algum problema. Tem ainda uma semana para entregar ela a prova, tá? Eu não vou considerar ela cheia, vou considerar ela 80% da nota, né? Mas pode entregar, eu corrijo igual, não tem problema nenhum. E as listas, quem conseguir fazer as listas também até semana que vem, já vai ficar com a nota grau A já cheia, tá? Também não vou cobrar prazo para a lista, mas quem conseguir corrigir até na semana que vem, eu já corrijo uma pegada e já fica com a nota do grau A pronto. Ô, professor. Não conseguiu entregar... São várias listas? Então, vamos lá. Na verdade, é as tarefas, né? Todas as tarefas. Deixa eu botar lá na graduação, até vamos conferir isso, tá, se tá... Como é que isso tá lá no Moodle. Tá? A lista 1 tem uma tarefinha aqui, certo? Vamos ver de baixo para cima. Tá? Aqui é a primeira aula que a gente fez. Beleza. Geração de curvas, tensão, deformação verdadeira, certo? Ó, acho que todo mundo já entregou, 16 já entregaram, show de bola. Lista 2 para entregar. Tá? Somente 3 enviaram, certo? Vou botar um pouquinho para cima. Cálculo básico do processo de prensagem, né, que cai da prova, ó, 14 já enviaram, todo mundo. Tá? Lista 3, forjamento e laminação. Esse aqui só 2 enviaram. Mais aqui, trefilação muito fácil, essa de hoje, né? Essa essa aqui não precisa se preocupar em entregar, né? Essa já é do conteúdo do grau B. E a lista 1 eu deixei ela aqui em cima, aqui, ó. Vamos ver como é que ela tá. Ó, 6 entregaram. Tá?
Então, são essas tarefas aí. Lista 1, lista 2, lista 3 e mais as tarefas que estão aqui embaixo. Mas as tarefas, pelo que eu vi, todo mundo já entregou. Elas são bem simples, as tarefas também, né? Essa aqui, lista 2 e essa aqui, acho que também todo mundo já entregou. Já tem 14 entregas, acho que todo mundo já entregou aí. Tá? Como a gente não vai ter eu vou considerar um pouco mais as listas e tarefas. Enfim, as tarefas eu vou considerar um percentual, não pensei ainda quanto considerar. E as listas, né, a gente já vai considerar um valor bom aí da lista também, e mais a avaliação aí, a tarefa de avaliação que é a prova. Então aqui eu sempre boto as aulas mais recentes por primeiro, até posso botar aqui, se vocês quiserem, tá? Bem no topo aqui, a da semana que vem ali, a da avaliação, boto aqui, ó, tarefa de avaliação grau A, boto aqui em cima, aqui vocês ficam, quando abre o Moodle já aparece para vocês aí. Tá? Mas enfim. É a lista 1, 2 e 3, eu acho que vocês têm pendentes, que tem mais pendência, é isso aí. A lista 1, 2 e 3, ela não vai... Eu não sou aquele professor que pega a lista, né? Aquele exercício, copia e cola na prova, mas eu sempre boto alguma coisa que tenha a ver. Então, fiz a lista, vou saber fazer a prova. Vai te ajudar, né? Vai te ajudar. Não fez a lista, vai fazer a prova, vai sofrer mais, tá? Vai sofrer mais. Tá? Então, façam a lista, querem... já aproveite isso como estudo para a prova, né? Porque a lista 1 fala de tensão, fala de deformação. A lista 2 tem aquele exercício do curva de escoamento que eu estava conversando com vocês aqui. Deixa eu abrir ela aqui. Aqui não é tarefa, mas é a mesma. Aqui, ó. Né? Então, aqui a gente fala de plasticidade, tá? Ensaio de tração. E essa daqui é uma questão de curva de encurvamento, por exemplo. Tá? Essa aqui é uma questão de curva de encurvamento. Já serve para estudo, tá? Já ajuda para estudo. Isso aí. Mais alguma questão, pessoal? Não sei se eu respondi também. Tá? Qualquer coisa, manda um chat aí, faz uma pergunta ao microfone e não fiquem com dúvida, tá? Fiquem com dúvida, a gente tá à distância, mas a gente está à disposição aí para qualquer questionamento. Agradeço pela paciência, porque essa questão da avaliação é nova para nós, também para os professores, né? Não sei como é que os professores estão fazendo, enfim, mas a gente, enfim, está se adequando, né? Está se adequando. Soldando o barco enquanto rema, né? Enquanto o barco está afundando. Vamos lá. Bom, a gente falou sobre trefilação semana passada, tá? Processo que traz benefícios para o teu material, né? Agrega custo, mas agrega valor ao teu produto, certo? E com ele você consegue, além de fios finos, né? Além de fios, você consegue produtos, molas, barras com uma tolerância, né, boa, né, considerável, um acabamento superficial polido, tá? Tubos, um processo que está surgindo, não, já existe, enfim, mas está ganhando mercado, né? Também por essas características, um tubo com uma tolerância dimensional mais aprimorada e com acabamento superficial superior. Né? A gente viu sobre as formas de fabricar tanto fios quanto barras, né? Falou sobre a trefiladora de tambor, né? Que você tem um tambor aí que traciona o teu arame, certo? A gente viu um videozinho lá no Moodle, acho que tem um sobre fios elétricos, fios de cobre, tá? Se vocês quiserem acompanhar lá, tem até a parte da cobertura e do isolamento, né, do fio, mostra como o pessoal faz, enfim. E a gente viu um filmezinho também, mas tem umas animações
de trefilação de barras e tubos, né? Que seria de comprimento finito, né? E essa aqui de rolo em comprimento infinito, certo? Aí a gente calculou algumas deformações, calculou as cinemáticas, velocidades, né? A gente deduziu a fórmula de força de Sachs, certo? Que é essa daqui. Saiu, né? Da divisão e equilíbrio de elementos, cadê? Opa, perdão. Da divisão e equilíbrio de elementos até essa formulazinha aqui, certo? A gente viu que não considera o giro, certo? O cisalhamento do elemento, né? E esses caras aqui, o Corber e o Aichinger, certo? Acrescentaram um termo, eu não lembro se isso aqui é empírico ou não, mas acrescentaram um termo que considera as forças desse elemento interno, tá? O giro do elemento. E, então, isso aqui é baseado na teoria elementar da plasticidade. Divide em tirinhas e faz o equilíbrio, somatório de forças é igual a zero. Tá? Existe um outro método que a gente não vê na faculdade, mas que é um método de cálculo também antigo. Tá? Os engenheiros antigos calculavam bastante coisa usando esse método, que é o método de energia, né, que a gente estuda o trabalho interno. Tá? Estuda o trabalho interno. Dá para deduzir essa equaçãozinha também, tá? Essa equaçãozinha aqui, dá para deduzir ela, e essa aqui também. Essa aqui eu nunca me ative para tentar deduzir, enfim. Mas essas duas eu já consegui deduzir tranquilo. Que é força vezes distância, tá? Calcula o trabalho. Tá? Calcula o trabalho. E aí, então, a diferença entre essa fórmula, tá? Essa fórmula não considera o cisalhamento, essa fórmula considera o cisalhamento. Essas duas, Sachs e o Koerber, utilizam o método da teoria elementar da plasticidade. Elementar porque divide em elementos, tá? Divisão e equilíbrio de elementos. E o Siebel, Pomp e o Huddermore, aqui, eles calcularam baseado no trabalho interno, né? No método de energia aí, certo? Então, são métodos de cálculos diferentes. Métodos de cálculos diferentes. E aí eles encontraram uma fórmula um pouquinho mais simplificada, né, em relação aos demais, mas que considera, né, o giro, o cisalhamento, seria essa última parcela aqui de cisalhamento, né, o giro do elemento, né, o atrito e o que seria a força uniforme, né. E isso a gente mostrou que se existem três forças atuando, certo? Uma uniforme, uma devido ao atrito e outra devido ao cisalhamento, uma aumenta em relação ao ângulo, outra diminui em relação ao ângulo. Então, existe um ponto que é chamado de ponto ótimo, tá? E a gente calcula o processo otimizado. Tá? O que seria otimizado? Utilizando a menor energia possível. Né? Utilizando a menor energia possível. E para ter esse processo otimizado, a gente varia o ângulo da fieira. Então, calculei o ângulo ótimo, né, otimizado, certo? Esse ângulo ele é calculado aqui de forma empírica, tá? De forma empírica. E a gente desenvolve aí o teu processo baseado no teu atrito e na tua redução, tá? Esse ângulo que vocês vão calcular naquela tarefinha da aula passada. Tá? E como eu estava falando para o Emerson, isso aqui, área 0 a área 1 sobre área 1, é uma ideia de deformação. Tá? Ideia de deformação. Então, se você dividiu a deformação em 6 passes, né? Pegou a deformação total e dividiu em 6 passes. Na real, eu já sou o contrário. Na real, ele é diarreado. Aí chegaram a dizer que ia dar tiro no cara, né? Só por causa daquela moreninha dele aí. Pessoal participando da aula. Então, esse termo aqui, ele é proporcional à deformação. Né? Então, se você pegar a deformação e dividir em 6 partes, tá? Dividir em 6 partes,
o ângulo vai dar igual para seis porções. Pelo que eu calculei, tá? Dá uma conferida se é isso mesmo, se vai ser diferente ou não. Mas acho que vai ser igual. Calculou uma vez, calculou para todos. Se tem o mesmo atrito, tudo. Só alegria. E a potência de trefilação? E a potência de trefilação é força vezes velocidade. Então, você vai... Ô, professor, Pode falar. consegue voltar só ali de novo para o ângulo, aquela fórmula, e só explicar de novo? Se eu pegar a área inicial, ali, tipo a área dos 6 para a área do 1,5, vai dar o mesmo para cada estágio, é isso? Não. Você vai ter que pegar a área do 6 para a área do segundo estágio. Tá. Daí tem que fazer para saber a área do segundo estágio, tem que ser para aquela do volume. Pode ser pelo volume, mas tu vai ter aqui, quer ver? Deixa eu parar aqui. Eu tô com ele aberto aqui. Deixa eu só posicionar a câmera aqui melhor aqui. Tá acabando minha reunião, pessoal. Eu preciso pular para a próxima, é assim possível. Aqui a minha deformação por passe. Essa deformação é o LN, né? Área 0 sobre área 1. Lembra que ela é invertida. A área. Então, se eu aplicar o exponencial dos dois lados, nesse valor e o LN, eu vou ter a área 0, né, logo, a área 0 vai ser a área 1 vezes E na 0,462. Então, a área 0 e a área 1, poderia ser inverter também, né? Área 1 é igual a área 0 sobre E a 0,462. Tá? 0,462. Aí, que mais? Isso. Então, aqui a área 0 vai ser o diâmetro de 6 milímetros. E aí eu vou calcular a área 1, que seria a área do primeiro estágio. Tá? E aí, usando a mesma fórmula, área 2 para a área 1, área 3 para a área... Né? Vou só variando o índice, eu consigo calcular todas as áreas. Tá? Beleza. Entendi. Obrigado. Se eu usar a casa decimal cheia aqui, ela dá exato. Tá? Aqui eu estou usando 3 casas depois da vírgula, então ela vai dar uma diferençazinha. Certo? Mas não se preocupem que isso não vai afetar tanto assim o teu cálculo. Tá? Tá. E essa mesma área eu vou usar lá naquela equação de Seibel lá, né? Que ela tem aquela área 1, área 2, área 3, é isso, né? Isso aí. Tá? Vou usar o KF1 e a área 1, depois o KF2, tá, beleza. Isso aí. E a deformação vai ser a mesma para todos. E a deformação é a por passe, tá? Não é a acumulada. A acumulada só vai mudar o meu KF, né? Só vai mudar o KF. Beleza. Então já andou. Aqui você vai sempre usar aquela por passe, né? Que é o do processo. Sim, que é o 0462. Isso. Porque essa fórmula aqui a gente não deduziu ela, mas o que é? É a tensão que você precisa nesse passe vezes a deformação desse passe. Então, essa fórmula aqui, ela é por passe, tá? Quando a gente tem multipasses, a única coisa que a gente tem que se preocupar é com o encruamento, que seria o nosso KF aqui. Sim. A única coisa que muda seria o encruamento. Se não mudou o ângulo, provavelmente a área 1, área 2, área 3 vai ser bem próxima também, que vai mudar, então só vai ser os KF em cada equação. Isso, essa proporção aqui, ó, área 3 menos área 4 sobre área 4, ela vai ser igual a área 0 menos área 1 sobre área 1. Isso que eu quero dizer. Tá. Beleza. Já deu uma clareada no exercício já. A deformação deve ser a mesma. Deve ser a mesma. Tá. Beleza. Obrigado. Tá acabando a minha reunião, aí a gente já pula para a próxima, tá? Só que isso aqui eu não falei aula passada, a gente vai fazer hoje também, depois no segundo período agora, direto, um exercíciozinho, tá?
A redução máxima é tal que não provoca o escoamento do arame após a trefilação com certa segurança. Ou seja, a força de trefilação tem que ser 75% da resistência do arame. Vou fazer um exemplozinho aí para bater um martelo nisso aí. Tá, pessoal? Bateu 40 minutos, daqui a pouco cai aqui, eu vou procurar. Eu não lembro se a gente fez isso aula passada, o que a gente fez aula passada. Vou ver se eu acho os papéis aqui para pegar o mesmo exemplo da aula passada. Tá, enquanto isso, eu vou já encerrar essa reunião e a gente vai para a próxima. Beleza, pessoal?